Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um CBD, o Com Brasil Debate, destacando as principais notícias do dia, sempre com o time de convidados. E hoje eu recebo aqui nos estúdios a delegada Raquel Galinatti. Tudo bem? Tudo bom, Guga? É sempre uma satisfação. Recebo aqui também a Silvia Abravanel. Silvia, seja muito bem-vinda com o Brasil TV. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, uma satisfação também. Recebo também no programa de hoje a advogada Moniele Freitas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Guga. E é um prazer estar aqui do lado dessas mulheres grandiosas. Começar discutindo as principais notícias do dia, mas também assuntos importantes, né? E aqui a gente tem 3 mulheres que resolveram fazer a diferença, né? Através da política, colocando seus nomes aí para a disputa política no ano de 2026. Eu quero ouvir a história de cada uma delas, o que fez, né, elas optarem aí por esse caminho, que hoje não é um caminho considerado muito fácil, né, pela maioria dos nossos telespectadores que nos assistem, que nos acompanham, e são mulheres aí que são exemplos aí na vida pública, já no que fazem nas suas atividades, e aí agora também na vida política. Raquel Galinatti, o que te levou a pensar, né? Você já foi secretária da Segurança Pública na cidade de Santos, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, entre outras atividades. Me desculpa se eu esqueci de alguma, mas o que levou você a pensar na política como, né, uma forma aí de transformar a vida das pessoas? Guga, a gente vive numa situação em que as instituições de Estado, elas sofrem muitas ingerências políticas. E ingerências políticas não necessariamente positivas para a população ou para aqueles que querem prestar um serviço público de excelência. Eu estou falando da segurança pública. Muitas vezes a polícia ela é instrumentalizada de forma política para algo que não protege a população, visto que hoje a gente está num índice de violência urbana inadmissível. Hoje a população ela não sai mais tranquila nas ruas. A gente não fala só da violência urbana, a gente fala da violência contra a mulher, crianças vulneráveis, idosos. Então a gente tem uma gama de situação relacionada à violência em que eu sei, como policial, que poderíamos proteger muito mais. Então, quando eu me propus a ser presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, me coloquei como uma opção para que os delegados pudessem me escolher para representá-los, eu vi que era necessário essa representatividade não só para a delegada de polícia, para os policiais, não só para a polícia civil, polícia militar, polícia penal, polícia municipal, agentes socioeducativos, como um todo. E eu tinha a prerrogativa para representar apenas os delegados de polícia. Caminhei mais um pouco, fui vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia no âmbito nacional, secretária-geral da Federação Nacional dos Delegados, mas é uma atuação que ela não dá uma entrega, uma atuação meio. Nós provocamos diretamente os chefes dos executivos, eu digo muito que são os plantonistas temporários do governo, para que eles cumpram a sua obrigação, para que eles deem estrutura para que a polícia possa combater o crime. E quando eu percebo que ainda não consigo efetividade, 4 anos atrás me coloquei como um nome a ser opção para candidata a deputada estadual. Fiquei na primeira suplência, assumi muito brevemente a Assembleia Legislativa como deputada estadual, e ali eu pude ver e ter a certeza que eu não vou para aprender para a política, eu vou para trabalhar e para dar resultados. Moniele, como é que surgiu isso na sua vida? A política surgiu na minha vida no momento que eu estava numa transição, né, que eu efetivamente fui advogada, eu sou advogada, e aí na OAB, lá na minha cidade de São Vicente, eu comecei a fazer política com os jovens advogados. Eu fui presidente da Jovem Advocacia de lá, e aí eu me envolvi também na Comissão da Criança e do Adolescente, que são comissões, né, junto à OAB, que são muito fortes, são comissões que a gente atua bastante nas áreas que a gente se propõe. E aí, dentro da Comissão da Criança e do Adolescente, eu comecei a militar, a me envolver nas causas, e aí veio em 2023 as eleições do Conselho Tutelar, né? Fui convidada para ser candidata ali ao Conselho Tutelar, e aí eu fui
me envolver mais e entender como é que era o funcionamento daquele órgão, que hoje eu vejo que, infelizmente, primeiro, ele está equipado com determinado aparelhado com determinada segmento da sociedade, digamos assim, e que virou política pura e simples. Hoje o Conselho Tutelar, para quem não sabe, ele é apenas mais um órgão que os vereadores vão lá e colocam os seus candidatos para fazer política enquanto, né, deveria estar cuidando das crianças. Uhum. E aí eu percebi que já nesse processo das eleições do Conselho Tutelar que eu não ia conseguir fazer muita coisa pelo Conselho. E aí eu já comecei peraí, como é que eu posso realmente fazer alguma diferença na vida das crianças? E aí eu comecei a enxergar também o meu meio, a minha cidade, né? Que a cidade onde eu nasci e cresci, que eu tô há 33 anos, eu já tenho 33, então São Vicente é a minha cidade natal. E aí eu comecei a enxergar tudo muito amplo, todos os problemas da cidade, né, não só das crianças. Eu falei, caramba, como é que eu posso fazer realmente alguma coisa que vá fazer a diferença? E aí eu falei, poxa, eu preciso estar realmente em algum local que eu vá mudar a perspectiva e vá mudar a realidade. Então, eu já comecei, desde 2023, a me preparar a ser candidata a vereadora lá na minha cidade. E aí, nesse momento, vem outros desafios, né? Que eu sou da Baixada Santista, a doutora conhece. É uma região complicada de se trabalhar, porque tem o crime organizado, tem diversos problemas que são muito simples também, mas o crime organizado em especial é complicado. As oligarquias políticas que existem lá na nossa cidade também é complicadíssima. E eu falei assim, eu não posso ficar refém de ninguém que esteja aqui na Baixada Santista. E aí eu já acompanhava o trabalho do MBL, já acompanhava o trabalho da Amanda Vitorazzo, que é vereadora aqui de São Paulo. Foi quando eu fui lá. Eu literalmente bati na porta lá do gabinete do Guto Zacarias, que hoje é deputado estadual, né? E aí eu falei, Guto, sou Monielle, sou advogada, sou lá de São Vicente, não tenho familiar, não tenho ninguém da política, mas, eu acho que eu tenho potencial, eu quero fazer alguma coisa lá pela minha cidade, que é São Vicente. Você não quer me receber? Vocês não querem me abraçar? E aí o MBL me abraçou e eu estou aqui hoje como pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Missão, que foi o partido que eu, com muito orgulho, ajudei a criar dentro do MBL. Legal. Silvia, muita gente já conhece, né, a sua história e o seu trabalho, mas por que a política? Porque eu vivo a causa, né? Eu sou mãe atípica há 28 anos da Luana, que inclusive por causa da Luana, que meu pai abraçou o Teleton com a CD, já vai fazer 29 anos aí, e eu sempre frequentei lugares, fora a CD, sempre frequentei lugares para PCDs, sempre tive contato com mães, com crianças, com adultos, com vó, com vô, com pai, com mãe, com a família, né? Porque não é só o PCD em si, não é só criança, né? A gente tem adultos e jovens e tudo mais. E isso foi tomando uma proporção muito grande na minha vida. Aí veio o convite, muito assim, tipo, me cumprimentaram já como deputado. Eu falei, não, eu acho que a pessoa que me cumprimentou, eu falei, eu acho que o senhor está me confundindo com alguém. Eu não sou deputada federal. Ele falou, não, você vai ser pelo meu partido. E isso foi tomando uma proporção muito grande dentro de mim. Por querer fazer, por querer ajudar, por querer abraçar, por querer trazer essa sociedade de PCDs, que é uma sociedade invisível, para a luz, para a visão, para dar mesmo vida a eles, para trazer eles mesmo para a sociedade, inclusão, para poder incluir no mercado de trabalho, porque eles precisam. Outro dia mesmo, eu tive um pedido de uma deficiente visual, olha, eu quero entrar no mercado de trabalho, eu tenho condições, eu só não enxergo. Então, como é que você não vai entrar nisso? Como é que você não vai ajudar? Então, isso me chamou muito forte, assim, isso gritou muito forte dentro de mim. Além de eu viver a causa, eu poder fazer mais pela população brasileira também. Interessante tudo isso. Dito isso, a gente começa, né, as principais notícias do dia, e hoje a gente teve aí a notícia do anúncio do vice do Flávio Bolsonaro. Muita gente aí esperava, né, uma mulher como vice do Flávio Bolsonaro, mas aí hoje saiu, né, o anúncio aí do novo
vice, eu quero saber o que vocês acham da escolha do vice do Flávio Bolsonaro, o deputado federal Alfredo Gaspar. A gente sabe aqui temos apoiadoras da candidatura do Ronaldo Caiado e também do Renan Santos, do Missão, né? Então, vocês sentem-se bem à vontade aí para trazer, né, a opinião de vocês. Eu vou começar com a Monielle. Ótimo. A gente estava falando que a expectativa era o Flávio trazer uma mulher para trazer o eleitorado feminino para o lado dele, né? Porque é uma atitude que ele vem tomando já há algum tempo, com várias pautas, inclusive feministas, que ele vem apresentando e abraçando. Então, eu recebi um tanto quanto surpresa. Estava imaginando que realmente viria uma mulher. E aí a gente até viu, né, essa última proposta que ele apresentou enquanto candidato à presidência da República, que é oferecer aí os celulares para todas as mulheres. Então foi interessante. Talvez não teve nenhuma mulher que teve coragem aí de agarrar essa vice-presidência, porque não é exatamente um candidato que defenda de verdade as pautas que ele diz defender. Raquel. Eu vi como mais do mesmo. Eu não vi uma chapa pura, eu não vi uma união de uma força política que possa somar ou dar uma maior robustez ou envergadura à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu vejo como uma chapa que manteve-se no mesmo alcance político. Eu não vi uma potencialidade sendo ampliada. Silvia, qual que é a tua opinião? Eu sigo da mesma opinião da Raquel, mais do mesmo mesmo. Acho que ele poderia ter pego alguém com uma força maior, um conhecimento maior, um conhecimento que inclusive da população, com mais força, com mais potência mesmo, né, para poder ajudar ele. Não é fácil ser vice-presidente de um país, de uma nação que está desesperada por socorro, por ajuda, por emprego, por realmente de voltar ao Brasil aí, fazer a roda girar. Então eu acho que ele poderia ter pensado um pouquinho melhor. Legal. Falando disso, eu quero também abordar o tema segurança pública. Hoje a gente sabe, né, que as páginas policiais cada vez mais, com mais notícias aí, seja feminicídio, seja crimes, né? Como a gente não pode sair hoje aqui na Alameda Santos, onde fica nossos estúdios, na Avenida Paulista, e não ter o celular roubado. Eu quero aproveitar, né, que eu tenho duas convidadas também que atuam nessa pauta, com segurança pública, com a defesa das pessoas. Eu quero saber um pouquinho como é que vocês veem esse cenário. Delegada Raquel, como a gente combate isso? É melhorando as leis? É com o policiamento? É um conjunto de coisas? Como é que você analisa? Primeiro é ter vontade política em estruturar a segurança pública na complexidade necessária. Segurança pública, ela não é feita somente por viaturas, armas ou tecnologia. Ela é feita, sobretudo, por homens e mulheres, que são 24 horas um escudo humano entre crime e sociedade. Quando não se valoriza os policiais através de prerrogativas robustas, sérias, através de condições de salário adequados, dignos, ou contratação do número de policiais adequados. Hoje a gente tem um déficit estrutural de homens, de policiais, não só no estado de São Paulo, como em todos os estados, inclusive na Polícia Federal, vexatório. Então a gente está falando no combate ao crime, já partindo da soma de 30% menos policiais do que o quadro idealizado em cada estrutura de instituição policial. Então, não basta falar que quer fortalecer a segurança pública, não basta falar que bandido bom é bandido preso ou morto, é necessário sair da narrativa política eleitoreira, ter coragem, ter culhão e dar estrutura para que a polícia possa sair dessa assimetria no combate ao crime, porque a gente está numa completa desigualdade no combate ao crime. Não temos estrutura adequada, prerrogativas pífias, um excesso de direitos para a vagabundagem, uma ausência de direitos para o cidadão de bem e para o policial. Então, quando a gente sai dessa narrativa e der estrutura real, a gente pode falar que realmente temos a intenção de combater o crime e dar estrutura no combate ao crime.
Monieri? A gente está num estado em que os nossos policiais realmente não são valorizados, a doutora falou, e é basicamente isso. A gente precisa valorizar mais os nossos policiais militares, os nossos policiais municipais, a polícia civil, a polícia federal. Então eu acho que tudo parte desse princípio também, dando estrutura, e não só estrutura para a rua, as viaturas, os equipamentos, o armamento, é dar respaldo também jurídico. Por exemplo, hoje aqui na cidade de São Paulo, os policiais municipais, eles têm que pagar, eventualmente se eles, né, em alguma ocorrência, alguma coisa acontece e eles são processados, os policiais militares é que bancam a sua própria defesa. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente deve mudar. Então, a partir daqui da cidade de São Paulo, que é uma proposta, inclusive, um projeto de lei da vereadora Amanda Vettorazzo, que já está protocolado, e aí a gente precisa colocar mais vontade política, como a doutora falou, para fazer isso passar, porque a segurança aqui realmente tá um negócio miserável. Precário, né? Tá miserável. A gente já falei isso várias vezes aqui na cidade de São Paulo, a doutora sabe melhor que eu, são 600 celulares por dia que são furtados, então a gente precisa focar nessas situações que são muito urgentes, né? A gente já conversou sobre isso, né, Guga? Celular não é só um aparelho que a gente utiliza para falar com outra pessoa. É a tua vida, é o teu banco, são os teus arquivos pessoais, enfim. Então a gente precisa, de verdade, como a doutora falou, deixar o discurso e ir para a vontade e fazer o negócio acontecer para que os nossos cidadãos realmente tenham segurança e se sintam bem andando nas ruas. Silvia, qual que é a tua opinião sobre esse cenário? Reforçar as leis em prol da polícia, melhorar as leis, colocar mais pesada a lei mesmo, sabe? Para ajudar a polícia que está vulnerável. Assim como os PCDs também, a gente precisa também conscientizar mais as polícias também para lidar com os PCDs. É uma das pautas que eu vou brigar, é melhorar as leis para ajudar a polícia. Porque hoje em dia a polícia às vezes tem que bater continência para bandido, sabe? Tem que pedir licença ao olha, por favor, eu posso usar minha arma? Ou sabe? Então eu acho que tem que reforçar mesmo a lei, pode melhorar viatura, tudo mais, mas não adianta se não melhorar, se não reforçar a lei em prol da polícia. Agora, Silvia, eu vou aproveitar, né, e eu vou falar um pouco, e eu tenho um filho, né, que é deficiente através de um acidente, então eu sei a dificuldade que a gente tem de inclusão no Brasil, e aqui no estado de São Paulo é pior, né, pela quantidade de demandas. Quais são suas propostas para a população PCD? Infraestrutura, principalmente melhorar a infraestrutura na cidade, fazer melhores condições em calçadas, melhorar as calçadas, colocar rampa, colocar banheiros acessíveis, colocar acessibilidade para essas pessoas, porque tem muita gente reclamando, né, que não dá para poder sair, um deficiente visual não consegue sair na rua porque tem buraco e tudo mais. Calçada, então não tem calçada, não tem rampa para subir, e isso tudo às vezes não precisa nem ter gastos absurdos, você coloca uma rampa já pronta e não precisa fazer, não precisa ter, mas é muito gasto, não. Então melhorar essa infraestrutura mesmo para eles, colocar mais capacitação de professores, de enfermeiros, de médicos, de policiais, melhorar mesmo essa parte para a infraestrutura, porque não tem, como eu disse, é uma sociedade invisível, então a gente tem que reforçar tudo do bom e do melhor para essa sociedade, trazer essa sociedade para a gente. Inclusão, colocar mais trabalho que possa incluir essas pessoas no mercado de trabalho, colocar inclusão na escola. Um deficiente pode estudar, sim, na escola, numa escola comum, mas, porém, tem que ter capacitação desses profissionais. Então, uma coisa que eu vou bater muito firme, porque eu sou mãe, assim como você é pai, a gente não sabe o dia de amanhã, muitas pessoas não dão valor para causas assim até você passar na pele. Exato. Então Exatamente. as pessoas não olham um PCD, ou se olham com desprezo, batem, ofendem, agridem, o que eu tenho visto muito isso, e essa sociedade é uma sociedade que está desesperada. Eu estou vendo mães matarem seus filhos e se matarem, porque não tem para quem pedir ajuda. Então eu quero fazer mais por essas pessoas, criar mesmo, sabe, e dar visibilidade, e realmente abraçar e falar assim, olha, eu tô aqui, a gente vai lutar junto e a gente vai conseguir.
Olha, dentro disso, né, é interessantíssimo a gente falar para o nosso telespectador, porque eu, quando passei por isso, eu tinha todos os tipos de contato e acesso possível. E é dificílimo. E aí eu fico imaginando quem está lá na periferia, que não tem, que toma o primeiro não, é sentença de morte, né? Isso é muito triste, isso tem que mudar, né? Isso vai mudar, porque eu sou uma pessoa que eu tive uma rede de apoio. Eu tive meu pai como rede de apoio, o Silvio Santos. E assim, eu não vou prometer que eu vou ser essa rede de apoio, mas eu vou querer fazer, eu vou conseguir, eu vou estar lá para ser a voz dessas pessoas e poder, como você falou, essas pessoas que estão lá esquecidas na periferia, não, eu falo de classe baixa mesmo, sabe? Então, essas pessoas, eu vou nas reuniões, eu tenho ido em muitos lugares pelo estado e as pessoas olham para mim como chegou a minha salvação, e eu vejo isso, eu sinto isso, é muito pesado para quem não vive a causa, mas é muito mais pesado para a gente que vive a causa e que teve uma rede de apoio, que tem uma condição melhor, saber que é uma cidade, é um país que está tão esquecido em relação a essa causa, que é uma causa muito forte. Não que as outras não sejam, mas é uma causa muito forte. Então, eu estou vendo os centros de apoio que estão tendo, eu bato continência mesmo, eu abraço e falo, olha, eu estou aqui e a gente vai estar junto por vocês, porque realmente são pessoas que precisam de todas as maneiras, seja de saúde, seja de infraestrutura, seja de segurança pública, seja nos quesitos que forem, precisam de ajuda e eu quero ser essa ajuda. Monielle, como é que você vê essa questão? A Silvia falou de uma coisa muito importante, que é a acessibilidade, né? Eu trabalho há 1 ano e meio com a Amanda Vettorazzo, a vereadora aqui de São Paulo, e uma das demandas que a gente recebe muito é sobre justamente a acessibilidade e a mobilidade das pessoas com mobilidade reduzida e tal. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem 93 anos, Dona Helena, e uma das demandas que a Dona Helena me trouxe foi justamente isso, as calçadas aqui na cidade de São Paulo são terríveis. Então, você imagina para uma idosa, para uma pessoa, para um cadeirante. Então, eu acho que o nosso papel enquanto deputados é justamente isso também, fiscalizar, fazer a coisa acontecer. A gente já tem lei que determina o tamanho que a calçada precisa ter, a espessura, tem que ter o piso tátil, tem que ter tudo, só que não tem. Não faz. Não faz. Outra questão também é da escola. E aí eu tenho até certas divergências, eu acho que de opinião até com a Silvia, porque eu acho que, na verdade, não é divergência. O problema é que na prática não acontece. Porque a gente sabe que a lei diz que o autista tem direito a ter lá o assistente particular dele dentro da sala de aula, numa sala de aula comum, com lá 20 outros alunos. Só que o que acontece é que não existe esse assistente, e quando existe é simplesmente um estagiário que não tem a capacitação para estar lá do lado da criança para desenvolver. Bater forte em cima de capacitação para todos os profissionais, o professor, o auxiliar, o estagiário, para ter mais condição de lidar, porque também não sabe como lidar. Então eles preferem excluir do que incluir. Exato, então eu acho que o nosso papel é esse também, é fazer a lei acontecer. Então, se a gente tem a lei lá que determina que uma criança especial, PCD, enfim, tem direito ao assistente de aula, ele precisa ter. Inclusive, eu falo isso até, né, por uma experiência pessoal, que eu tenho uma prima que ela tem um nível de autismo, e aí ela precisaria de um assistente de sala, só que não tem. E aí, quando apareceu um assistente de aula, ela já tinha dentro da sala dela mais outras 3 crianças, e aí essas 3 crianças tiveram que dividir esse mesmo assistente, porque não tinha profissionais para estar ali dando esse respaldo. Mas eu nem acho que tem que ser um assistente para cada aluno. Eu acho que capacitar mesmo, um auxiliar, sabe? Que faça parte daquele grupo de 20, 30 crianças, 15 crianças. Porque ele essa criança tem que estar inclusa nesse grupo de 20 crianças. Não tem que ter essa diferenciação. Porque ele já é diferente. Ele já se sente diferente. Então,
capacitando um profissional para lidar com esse autista ou com esse PCD, ele inclui esse PCD nesse grupo, que as pessoas precisam se conscientizar. Não, ele faz parte da minha sociedade, ele faz parte do meu mundo, ele pode ser meu amigo, ele não é diferente, porque o PCD já se sente diferente na sociedade. Então a gente tem que incluir de fato, de verdade, e capacitar profissionais para lidar com tudo. Até pra gente não cair nessa coisa do capacitismo, né, Silvia? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas hoje eu tava vindo pra cá, eu tava dirigindo, e na frente eu vi um carro que tinha um adesivo dizendo assim, aqui tem um autista, tome cuidado. Aí eu fiquei pensando assim, no que ter um autista ali dentro daquele carro vai modificar a minha forma de eu dirigir ou de eu respeitar tanto esse veículo que está na minha frente quanto nos veículos do lado. Talvez o som, eles têm baixa suportabilidade para som, para buzina. Sim, mas assim, a pessoa que saiu do trabalho, que trabalhou 10 horas por dia, também vai ficar irritada se eu buzinar ou ficar buzinando. Mas o nível é extremamente diferente. Eu sei porque quando secretária de Segurança Pública em Santos, e Santos Praia, jogos, tanto do Santos, lá no estádio, ou épocas de festivas, Réveillon, existia uma preocupação extrema de pais de autistas, assim como animais também têm uma baixa suportabilidade para som, a ponto dessas crianças ou até mesmo adultos estarem muito desesperados com o som. Então nós não temos noção, mas a suportabilidade é quase ausente para o som. Então talvez uma buzina que nos irrite pode dar um estresse absurdo para alguém que tem essa ausência de suportabilidade para irritação para som. Inclusive, criar locais em eventos, em shows e tudo mais. Um local mesmo. Você sabe que lá em Santos o abafador. Não tem som. Abafador. Isso. As pessoas proibido. entram. Em alguns locais, as pessoas entram com fone. O abafador. Mas assim, não todos, né? Um ou outro para ter uma inclusão. E aí você vê todo mundo dançando num silêncio absoluto. Mas é porque tá criar locais mesmo, vamos supor, num Barretos da vida. Criar um camarote que não tem um custo, com uma acústica mesmo para essas pessoas, que essas pessoas têm e quem quiser usar o abafador, que não é um fone de ouvido, é um abafador. Não, ali no caso era o contrário, era um silêncio absoluto e o som estava para quem queria no fone. No fone. Mas são assim, soluções. É uma coisa diferente. Soluções. Agora, Raquel, e você? Qual que você acha? Eu acredito na acessibilidade não física, mas na acessibilidade de ter acesso ao que o Estado proporciona como políticas públicas. Qual o caminho das pedras? Quando necessário, quem eu procuro? Para ter assistência, para ter um recurso, para ter, de repente, o aparato do Estado para que eu possa usufruir. Quando o Estado ele tem diversas políticas públicas, mas não deixa muito claro como você chega até elas, é o mesmo que não ter. Então eu vejo uma grande dificuldade para as pessoas terem acesso de identificar qual é a política pública acessível, qual é o departamento, qual é a secretaria. É como se fosse uma bula de remédio. Eu, como deputada estadual, quando fiquei por pouco tempo, eu protocolei o projeto de lei, o Estatuto da Vítima no âmbito do Estado. É um projeto de lei, espero que quando deputada, se assim seja, eu consiga pautar. Nada mais, nada menos do que compilar as políticas públicas acessíveis para que uma vítima saiba o que ela faz quando ela tem a sua vida destruída. O criminoso, quando ele pratica um crime, ele sabe que ele tem auxílio-reclusão, ele sabe o que fazer, até a defensoria, o que ele sabe, tá lá. Porque os direitos humanos foram excessivamente dados àqueles que rompem o pacto social e praticam crimes. E o pêndulo foi para lá. Os direitos humanos, eles não estão numa forma completa e conglobante de acesso a todos, principalmente aqueles que tiveram seus direitos destruídos. Interessante isso, e dentro disso, né, eu vou perguntar para a Silvia também, e a questão que você citou, muito importante também, do mercado de trabalho, a inclusão no mercado de trabalho, para essas pessoas que tanto precisam, né, e as vagas são escassas, né, apesar da gente ter uma lei, muitas empresas às vezes não preenchem isso,
tem um erro, né, de não preencher, e aí eu quero saber o que você acha que a gente pode melhorar nesse quesito. Tudo, porque eles são pessoas capazes. Hoje mesmo eu fui numa loja, não vou citar o nome, e tinha um PCD ali, ele era deficiente da fala, e tinha, então eu acho muito digno você poder, se essas pessoas sabem que elas são capazes, por exemplo, aquela deficiente visual, que pediu pra mim, falou, eu só não enxergo, mas eu tenho capacidade, eu sou forte, eu tenho capacidade para trabalhar. Então se eles sabem que eles são capazes, eles sabem que eles conseguem trabalhar, que eles podem ser inclusos nesse mercado, por que não incluir? E abrir mesmo, e colocar uma lei de obrigatoriedade, de que as empresas têm que ter um X número de vagas para esses PCDs, para essas pessoas que são capazes, que sabem, porque você incluindo uma pessoa no mercado de trabalho, você inclusive muda a vida dela, você faz com que ela saia daquela bolha e ela viva mais, ela tenha mais capacidade de poder ajudar, porque eu acho também, inclusive, que quem tem que ter PCDs em conselhos de empresas, porque ninguém melhor para falar das leis, do que eles precisam, do que falta, do que eles querem, de tudo na vida deles, do que um PCD. Eu, inclusive, tô fazendo dobrada com o PCD. Ele é PCD, a esposa é PCD, os 2 filhos são PCDs. Ele tem várias leis, várias coisas boas, falando, olha, o que eu preciso, o que é, o que... Então, ninguém melhor do que um PCD para saber o que um PCD precisa. Então, nas empresas também, capacitar, dar vazão mesmo aos PCDs. Monielle, como é que você vê a situação no mercado de trabalho? Eu acho que o mercado de trabalho tá difícil para todo mundo. Sim, tá complicado. A falta de geração de emprego hoje no Brasil é incrível, especialmente no Nordeste, e eu acho que é até legal falar isso, porque acho que uma das nossas pautas, né, do Partido Missão é justamente isso, trazer o desenvolvimento através da geração de emprego, por exemplo, no Nordeste, através da industrialização, porque a gente percebeu que a maioria esmagadora das cidades e das pessoas que vivem em cidades do Nordeste, elas vivem exclusivamente do Bolsa Família. Então a gente tem cidades praticamente inteiras, assim, mais de 90% da cidade vivendo ou através do cargo público, da administração pública, que são as pequenas prefeituras, com as câmaras municipais pequenas ali e os seus cargos, e o Bolsa Família. Então, eu acho que eu levo até essa discussão a um sentido mais amplo, porque a gente precisa disso, a gente precisa parar, virar a chave desse olhar de assistencialismo puro e simples e passar a promover o desenvolvimento pessoal através do próprio mérito e através da geração de emprego. Mas eu acho que é basicamente isso. E aí eu posso até falar a respeito exclusivamente dos PCDs, que eu acho que um leque que a gente pode abrir para mais essa geração de emprego e tudo mais para os PCDs é o esporte. Cara, eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, a Nathalie, ela fez direito comigo lá em 2015, né, a gente se formou junto na faculdade de Direito, e hoje ela é atleta, até hoje ela é tricampeã, eu já até perdi as contas de quanto que ela é campeão de bocha. Eu acho que o esporte, eu acho que é um grande aliado para essa questão da inclusão. Viu como eles são capazes? É isso aí. E o Brasil tem um trabalho excelente no esporte paralímpico, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo um centro paralímpico de referência, né? E é um caminho, né? É um caminho sem dúvida nenhuma. Falando em inclusão ainda, eu fui numa das instituições que eu fui em Franca, tinha um PCD formado em Direito trabalhando no setor jurídico dessa instituição. Então, eles são muito capazes. Com certeza. E é importante a gente promover isso. Agora, Raquel, você falou dessa história aí do Estatuto da Vítima e eu fiquei curioso. Você vai contar essa história pra gente e nós vamos debater isso. O Estatuto da Vítima no âmbito do Estado de São Paulo, nada mais, nada menos, significa o roteiro do que a vítima precisa para ser amparada. Não causa um impacto orçamentário pro Estado, mas simplesmente simplifica o caminho da vítima para que ela não seja revitimizada de forma secundária, terciária, para que ela não tenha aqui diversas secretarias ou órgãos
para ter o seu amparo. Uma vítima, por exemplo, ela vai numa delegacia, ela tem a sua vida destruída. Vamos falar de um crime gravíssimo, hediondo, talvez um latrocínio ou talvez uma execução. O que ela faz? Ela tem amparo como? Como que ela reconstrói? E os filhos da vítima, o que acontece? O Estado ele tem condições de amparar essa vítima ou de dar estrutura para que essa vítima recomece? Tem, mas como? A vítima não sabe. Então, muitas vezes, elas ficam intactas, o acesso fica intacto, e a gente só percebe que existe uma série de políticas anunciadas e faladas, mas inacessíveis. A ausência de acesso a essas políticas não dá uma política pública completa e nem adequada, porque a população ela não enxerga. Então, a gente eu tive a oportunidade de apresentar, inclusive, para o governador nesse curto espaço de tempo em que estive como deputada, e ele achou extremamente interessante. Uma coesão, por exemplo, da Secretaria da Justiça, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria da Mulher, uma interligação, uma comunicação. Agora, o que você acha disso, né? E aí, vamos por um lado também, às vezes a vítima ela não sabe como agir, né? Ela fica desorientada, né? Total, ela chega numa delegacia, além de tudo, ela já tá vulnerável, ela já tá fraca, tudo. E ainda chega lá e não saber que tipo para que caminho ela tem que seguir. Inclusive os PCDs, é uma coisa que eu vou cobrar muito isso mesmo, da abordagem de um PCD numa delegacia, de como abordar um PCD, de como tratar esse PCD. Ele já está ali vulnerável, já foi... Outro dia mesmo um menino autista apanhou muito feio na rua. Para quem que ele procura? O que ele faz? Quando ele chega numa delegacia, o que ele pede? Para quem que ele... O que ele tem que falar ali, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que cobrar e cobrar mesmo, porque você tem que saber os teus direitos acima de tudo. Como você vai poder caminhar dali para frente. Porque você já está desesperado, você já está perdido, você já está, roubaram tudo que é seu, inclusive tua alma, tua essência, tua vida. Então você tem que começar... Alguém tem que te dar esse respaldo de como dali para frente você conseguir se reerguer, se levantar. E não é fácil. Monielle, você como advogada deve ter tido alguns exemplos aí de vítimas procurando totalmente desorientadas. O que você acha que a gente tem que avançar em relação a políticas públicas nesse sentido? Eu acho que a gente tem avançado bastante, por mais que ainda caminhe a passos bem curtos, mas a gente tem avançado, inclusive aqui na cidade de São Paulo, através da Casa da Mulher, através dos aplicativos, que hoje a mulher é inserida nos programas e consegue ter ali o apoio, tanto para ser levada para outras cidades ou outros estados para ficar segura, longe do seu agressor. Eu acho que isso tem acontecido, ainda que de forma bem lento, mas tem acontecido. E eu acho que o nosso papel aqui, ainda mais enquanto mulheres, é estar lá junto e batalhar para que isso tudo aconteça assim. Raquel, você que trabalha isso 24 horas por dia, o que nós temos que evoluir? Aí eu vou entrar não só na segurança pública, como a segurança das mulheres. A gente está falando agora numa segurança, num crime que é extremamente complexo, que ele ocorre na clandestinidade. A violência contra a mulher, no contexto doméstico e familiar, sobretudo, ele ocorre na clandestinidade entre quatro paredes. Se tivéssemos as melhores leis, as melhores estruturas dentro do sistema de justiça criminal, políticas públicas de excelência, mesmo assim, essa mulher que vive uma violência nesse contexto doméstico e familiar, muitas vezes não seria salva. Por quê? Existe um fator preponderante que é a subjugação emocional com o agressor. A mulher, quando vítima, claro, isso tem a ver também com uma sociedade completamente equivocada, construída de forma patriarcal e machista. Até 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós mulheres éramos uma subcategoria de seres humanos. Não se era permitido à mulher sequer ter trabalho, ou comércio, ou alugar um imóvel, ou votar sem anuência de um homem. Então, claro que é muito recente a forma como somos tratadas, só através da Constituição de 88, que formalmente somos iguais, mas formalmente, materialmente, a gente vê muita diferença entre homens e mulheres. Porém, a gente precisa da conscientização, e aí eu falo como um todo, da família, da sociedade, da escola, dos veículos de comunicação,
como um todo. A mulher, quando vítima, ela normaliza, ela romantiza, ela naturaliza esses atos e, pior, ela se coloca como corresponsável, como a culpabilidade não está somente no inconsciente coletivo. Eu acho muito curioso porque quando uma vítima de violência doméstica chega até a delegacia, uma vítima de crime sexual chega até a delegacia, geralmente ela é questionada o tempo que ela estava com o agressor, ou por que ela não terminou, e o mesmo se dá também quando ela está dentro do sistema de justiça, diretamente numa audiência, por que ela estava em determinado local com determinada roupa, e ninguém pergunta isso para uma vítima de um roubo, por exemplo. Você está no celular, andando na Paulista, que roupa que você estava? Você tem contato? Você conhecia o roubador? Ninguém fala isso. É como se fosse uma vítima com menos categoria de ser vítima. E a gente percebe isso. Claro que esse também é um fator que inibe muitas denúncias. Então o que eu vejo é um número muito grande de subnotificação, as chamadas cifras negras. Crimes que acontecem de forma reiterada e não chegam ao conhecimento do sistema de justiça, da polícia, dos meios que poderiam combater esse crime. Agora, hoje as delegacias das mulheres, elas precisam de mais postos e mais horário de funcionamento. É necessário isso, Raquel? É necessária a estruturação como um todo. A gente não tem estrutura na polícia como um todo. Então não basta falarmos vamos abrir delegacias da mulher 24 horas, se numa delegacia, num pronto-socorro do crime, você tem um policial, um investigador, um escrivão e meio delegado. Então a gente tem que parar com essa narrativa sedutora populista. Vamos parar com a hipocrisia, vamos estruturar a segurança como um todo. As especializadas, assim como as especializadas no combate à violência contra a mulher, claro que são necessárias, emergenciais, mas antes disso, vamos falar do todo. Nós não temos o aparato completo no todo. Então, se você chega numa delegacia que atende todos os crimes e ela está sem estar equipada, como você vai abrir uma delegacia especializada da mulher se você não tem nem a estrutura para as delegacias que combatem todos os crimes? Então, cheira muito populismo. Silvia, o que a gente tem que avançar em relação à defesa da mulher? 100%. A mulher está extremamente vulnerável, é como a doutora Raquel falou. Você chega numa delegacia, já olha, já te mede para saber que roupa que você tá, já te mede, que roupa que você tava quando o agressor te pegou, ou como que você estava se vestindo, você conhece ele, que tipo de relação, por que você não terminou antes? Exatamente por isso, porque... Por quê? Porque eu tenho minhas causas também. E por quê? Se eu chego numa delegacia, eu não tenho respaldo nenhum. Então, eu preferi ficar apanhando, eu preferi ficar sendo maltratada até eu conseguir sobreviver, muitas vezes, né? E porque eu tive coragem de vir aqui e vir pedir socorro. Então, não me questiona, me ajuda, ao invés de me questionar. Agora não é o questionamento de por que isso, por que aquilo. Agora é de você levantar e olhar para mim como sua filha, como sua esposa, como sua mãe, olha para mim como mulher e me ajuda. Mulher. A mulher, eu acho que está insegura em todos os locais, né? Seja fora de casa, seja dentro de casa. Eu não nego que realmente os casos de violência doméstica e tudo mais são alarmantes, e que a gente precisa ter um olhar com carinho, sim, com relação a isso, mas eu posso até contar uma experiência infeliz, pessoal, mas eu, acho que uns 15 dias, acho que mais, um mês e meio atrás, eu fui vítima de importunação sexual na rua. Eu estava trabalhando, eu ainda estava trabalhando para a vereadora como assessora, então a gente fazia um trabalho de ir para as ruas, né, nesse inverno muito rigoroso aqui da cidade de São Paulo, a gente ia para as ruas para oferecer acolhimento para a população de rua, né? Isso já é uma política da própria prefeitura e que a gente vinha também para dar esse auxílio, esse apoio. E aí eu abordei um determinado senhor, eu não sabia até então, que ele já tinha um certo histórico, eu abordei esse senhor, ofereci o acolhimento, ele recusou e aí a partir disso ele começou a mostrar a genitália, fazer atos obscenos e tudo mais. E aí, eu, diferentemente de uma mulher comum ou de uma criança, de uma adolescente, eu consegui me defender. Imediatamente eu fui, acionei a guarda municipal, que chegou no local com muita rapidez, a gente foi para a delegacia, eu fiquei lá
3 ou 4 horas lá na delegacia da mulher. A delegada, inclusive, atendeu a nossa ocorrência assim, de forma assim, eu não tenho o que reclamar do atendimento, tanto da polícia, tanto da delegacia, dos policiais civis. E aí, chegando lá, eu tive a notícia de que o cara era um agressor contumaz, já tinha várias reincidências e continuava na rua. Então, é isso que eu sempre defendo. A gente tem muita coisa para mudar, mas o que a gente precisa mudar também, e eu acho que sim, a gente precisa olhar com atenção, é a legislação penal, sim, é a gente evitar que, por exemplo, no meu caso, ele acabou ficando, teve a audiência de custódia depois e ele continuou preso. Mas quantas vezes ele já tinha sido pego e tinha sido solto, sabe? Então, para mim, esse negócio de audiência de custódia tem que acabar, esse negócio de progressão de pena tem que acabar. Se o cidadão foi condenado a 10 anos, é 10 anos que ele tem que ficar na cadeia. Esse negócio de saidinha tem que acabar. Se o camarada tem que ficar 10 anos, é 10 anos que ele tem que... quer ressocializar? Ressocializa depois. Se ele vai ficar lá lendo livrinho, se ele vai ficar trabalhando, não importa. É 10 anos que ele tem para cumprir, é 10 anos que ele tem que ficar lá dentro da cadeia. E eu acho que assim, eu acho e tenho essa convicção que sim, vai diminuir não só a violência contra a mulher, contra todo tipo de violência. Raquel, dentro disso, né, você vê, ela contou aqui um caso, ela estava trabalhando, exercendo o trabalho dela, ela teve a iniciativa de ligar, de ir para a delegacia, mas às vezes a vítima ela fica vulnerável, né, e às vezes ela está também no ambiente de trabalho, né? Qual que é a dica que você dá para quem nos assiste? Ela foi, olha, eu acredito que a sua atitude foi extremamente corajosa. É um ato de coragem denunciar, ser mulher, ser vítima de um crime contra a sua dignidade sexual, como a importunação sexual, ter coragem de denunciar, porque fica uma pecha subjetiva, subliminar, de que de uma certa forma a vítima pode ter dado o ensejo ou a abertura para essa prática criminosa. Então, você é um exemplo. Eu vou responder sua pergunta, mas você exemplifica muito que a Maya Angelou, uma ativista norte-americana, na época de Martin Luther King, ela falava que toda vez que uma mulher ela tem coragem de se defender, sem ao menos ter certeza de que aquilo seria possível, automaticamente ela defende todas as mulheres. Foi o que você fez. Você retirou e cerceou a liberdade deste criminoso sexual das ruas, porque você teve coragem. Mas, de uma certa forma, por melhor que tenha sido o tratamento, existe atos burocráticos que revitimizam a vítima. Ela ficou 3, 4 horas. Sim, várias horas. Ela ficou... É uma pressão danada, né? Ela teve que lembrar o ato. Teve que falar, narrar, e terá novamente que falar em audiência. Terá que ter essa estrutura emocional. Então, é algo que a gente percebe que ainda temos muito que caminhar, e não é só a ausência de estrutura nas delegacias, a gente fala no sistema de justiça como um todo. Hoje eu vejo de forma muito feliz crimes que sequer eram considerados crimes. Importunação sexual é um crime muito recente, assim como o crime de violência psicológica, o crime de perseguição, tudo muito recentes, 2020, 2021, que foram sancionados, o crime de importunação sexual em 2019. Por quê? Porque até então não tínhamos embasamento legal para manutenção do cerceamento, da restrição da liberdade desses caras, desses criminosos. Então a gente vem avançando, mas mesmo assim é algo que essa violência urbana que acomete toda a população, ela tem um plus por sermos mulheres, não é só... não temos medo somente de crimes patrimoniais, temos medo de sermos vítimas de crimes contra a nossa dignidade sexual, estupro, importunação sexual, entre outros. Agora, Silvia, e a questão das nossas crianças, nossos adolescentes, como você acha que a gente tem que evoluir na questão das políticas públicas? Muito, a gente tem que dar bons exemplos, a gente tem que trazer esses jovens que são eleitores, né? Agora tem muitos jovens já querendo votar, anos, então a gente tem que mostrar mesmo, acho que teria que incluir, inclusive,
em escolas aula de política, inclusive, para eles saberem como votar, o porquê votar, o que eles querem de melhor para o país deles. Não é simplesmente votar porque o cara é legal, porque o cara é bonito, porque o cara falou aquilo. Tem que saber o que vai acontecer nos próximos 4 anos, quem que você vai colocar para reger o seu país. Para você tem que ter a certeza. Então, isso tem que começar na escola, tem que continuar em casa, os pais têm que educar melhor esses jovens que estão aí com título na mão e votando porque coisas corriqueiras e não coisas plausíveis de muita responsabilidade, porque já que eles querem votar, então que eles tenham responsabilidade. E isso tem que ser muito, muito bem pautado mesmo, sabe? Em escolas, em casa, isso tem que ser conversado em grupos de amigos, quem puder estar sempre educando, mostrando, falando mais sobre os políticos que estão aí em cargos fortes, inclusive numa presidência ou numa vice-presidência, ou até nós, deputadas, as pessoas têm que saber mesmo qual é a nossa, o que a gente está fazendo ali, por que a gente vai estar ali, qual que é a nossa política mesmo. Então, eu acho que realmente tem que ser pauta de escola para poder eles cobrarem da gente também. Sem dúvida. Monielle, como é que você vê essa questão e como é que você vê a participação do jovem na política? Eu vejo com muitos bons olhos, e eu vejo que o jovem está cada vez mais se inteirando das pautas. Eu falo até porque eu faço parte de um movimento, que é o Movimento Brasil Livre, e de um partido que é feito, na sua maioria, de jovem, né? Ali da geração Z e da minha geração, os millennials. Então, eu, particularmente, estou vendo a participação dessa galera e está muito bom, porque é uma galera que está ajudando a criar um projeto de Brasil, e eles vêm com muitas ideias boas, e assim, é uma vontade de fazer as coisas. Eu não participei lá de direta já e de não sei o quê, mas eu vejo que hoje, e o meu grupo participou lá do impeachment, né, da Dilma. É uma galera que tá com vontade e quer fazer as coisas. Por isso que a gente está aqui hoje. Criamos um partido político. O meu partido político foi criado na sua imensa maioria, pessoas jovens. Galera que se reuniu com o nosso líder, claro, o Renan Santos, se juntou com pouco dinheiro, mas com muita organização, com inteligência, com estrutura, e fomos lá e criamos um partido político, que é um negócio extremamente difícil. Até porque o presidente da época, Jair Messias Bolsonaro, tentou fazer isso com toda a máquina pública, com todo o dinheiro que ele tinha à disposição, e com figuras extremamente famosas, né? E não conseguiu. Aí você imagina, um bando de jovem foi lá, se juntou e conseguiu fazer um negócio desse. Então é de se admirar, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. E agora, Raquel, o que você acha que a gente tem que avançar em relação às políticas públicas, né? Para a criança e para o adolescente, também da participação do jovem na política? O que a Silvia falou realmente é brilhante. A Moni também endossou, inclusive, a própria história dela na política, jovens, né, Silvia? E eu tenho esperança, assim como a Silvia e a Moni, eu também vejo com esperança o jovem mais politizado. Teve uma época que o jovem estava alienado. A rede social, ela, de uma certa forma, ela dá eco para o emburrecimento, mas dá eco para o esclarecimento, para a politização. E eu vejo que muitos aproveitam, sim, o conteúdo rápido que é disseminado, igual o Bauman falava, né, o filósofo da modernidade líquida, e essa modernidade líquida também é utilizada de forma positiva. E os jovens têm cobrado também esses velhos raposos da política a tomarem decisões ali mais transparentes, porque as redes sociais também requerem uma transparência, princípios basilares da administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, principalmente a publicidade. Muitos refratários e que eram resignados e que tinham vários obstáculos às redes sociais e estarem em redes sociais, hoje percebem que é um instrumento poderoso para dar transparência ao serviço público. Raquel Galinatti, muito obrigado. E a gente está
caminhando aí para o final do nosso Com o Brasil Debate de hoje. Eu quero agradecer as nossas convidadas, começando pela Silvia Abravanel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui. A gente pôde conversar sobre esses temas tão importantes. Obrigada, Guga, por me dar voz. As pessoas estão perguntando, uma menina tão rica, estava aí outro dia trabalhando com criança, o que essa menina quer aí? Então, você deu voz à minha causa, ao que eu quero, ao que eu vou fazer ali, o que Deus vai me capacitar para eu poder fazer, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, eu vou conseguir. Doutora Monieri, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, e mais uma vez eu reforço a minha gratidão de estar aqui, tanto do lado da doutora quanto da Silvia, que eu acompanhei, Silvia, as manhãs e tudo mais. Então, obrigada, Guga, pela oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho, sobre as nossas ideias, tanto minhas, quanto do meu partido Missão, quanto do meu candidato a presidente, Renan Santos. Eu espero que vocês tenham gostado e entrem lá nas minhas redes sociais, @Amoniele. Obrigado, Raquel Galinatti. Muito obrigado mais uma vez você aqui conosco, abrilhantando esse debate. Eu que agradeço, Guga. É sempre muito prazeroso estar aqui no seu programa com um conteúdo riquíssimo e principalmente com um debate extremamente qualificado com essas mulheres lindas e inteligentes e capacitadas. Obrigado, Raquel. E este foi mais um Com o Brasil Debate, o CBD, que você assiste na sua TV comunitária por todo o Brasil. Nós nos encontramos num próximo programa. Tchau, tchau.